tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente em mais um episódio gravado especialmente para vocês. Não me conhece? Eu sou a Gi, esse é o Juntos Pode Mais, um podcast do grupo MMB. Nós estamos aqui hoje para bater um papo bem sério com vocês que são líderes, hein? Tá numa oportunidade de liderança, ou já está há algum tempo nesse cargo, nessa função, nesse desafio, né, que é ser líder? Fica comigo porque esse bate-papo hoje é para você. E aí, com um assunto tão importante que nos traz um olhar, inclusive para dentro, convidei para estar aqui hoje com vocês, comigo e com vocês, logicamente, doutora Laís. Doutora, eu vou jogar a bola para você me contar que sobrenome é esse aqui. Você não anda tendo sorte com sobrenome. Já falei, vocês lembram, né, pessoal? Já falei nos episódios passados aqui, doutora Laís, que nunca é um Silva, não vem um Pereira, acho que de Silva aqui só eu. Para quem não sabe, Gi Santos Silva. Então, bem brasileira, assim, ó, carimbada. Acho que foi no G1, numa dessas pesquisas aí que eu vi um tempo atrás, falou-se que os sobrenomes mais populares no Brasil era Silva e Santos. Assim, olha eu no ranking de alguma coisa. Opa! Não sei se é mérito, mas estou lá, brasileiríssima. Ótimo! Então você vai nos contar que sobrenome é esse, tá bom? Mas primeiro, pessoal, doutora Laís, psicóloga, né? Inclusive professora universitária. Uhum. Hoje ela vem trazer aqui pra gente um assunto bem casado aí com vocês que estão na liderança, tá bom? Mas calma, não é aquela liderança organizacional, aquela do dia a dia, não. Vamos falar de uma liderança, de uma posição de liderança, que daqui um pouquinho vocês vão entender melhor, tá bom? Doutora Laís, coloquei aqui 2 observações sobre você. Uhum. Você é psicóloga clínica, Professora professora de MBA de Negócios e Liderança. Isso. É mãe. Essa função ninguém prepara para ela, não, né? Não, mas ela prepara para muitas. Demais, né? É aquela função que, olha, é assim que funciona. Geralmente as mães têm ali, quem tem o privilégio de ter a mãe ainda acompanhando, né? Tem ali um pouquinho de orientação, às vezes até bastante, né? Mas ser mãe aprende-se sendo mãe, né? A gente teve num episódio recente aqui uma fala de uma outra psicóloga, né? Que nos trouxe um outro olhar, falando que mãe realmente é uma função. É uma atividade. E é tão interessante que às vezes eu tô lendo algum livro sobre liderança, alguma coisa, e eu começo a ler o que o autor tá colocando ali, o que ele tá trazendo, e eu fico pensando, nossa, mas isso aí a maternidade me ensinou a fazer isso. Não sei se foi aqui, falei um período, um tempo atrás, não me recordo se foi, que no dia a dia a gente acaba conversando com tantas pessoas e pessoas bem diferentes, né? Sim. Que bom, eu gosto bastante dessa diversidade. E compartilhei que a minha primeira experiência de liderança na vida é porque eu sou a mais velha. Realmente, você tem uma bagagem. Então me perguntaram, doutora Laís, numa entrevista de emprego, isso há muitos anos atrás, né? Qual era a minha principal experiência de liderança? E naquele momento eu falei assim, a minha principal experiência de liderança é porque eu sou a mais velha de 5 irmãos. Nossa. Então, meus pais saíam para trabalhar. Sim. E eu ficava ali. Hoje eu amo meus irmãos, um abraço para vocês, eles acompanham o podcast. Então, eu ficava ali, ninguém podia morrer, a casa tinha que estar limpa, a água tinha que estar na geladeira. Então, foi a minha primeira experiência de liderança, né? Sim, essas coisas ensinam muito, né? Estar à frente de outras pessoas. Com certeza. Mas aí, né? Fora esse papo aqui aleatório, vamos lá. Me conta o seu sobrenome e um pouquinho dessa origem dele.
Então, meu sobrenome, ele é um sobrenome alemão. Então você vai ver que só tem uma vogal aí no meio desse tanto de consoante, Pessoal, né? é um monte de letras, aí aparece uma vogal. É um W, depois um H, depois um Z. Mas ele é um sobrenome de origem alemã. Tem gente que fala que é ali da Áustria, não se sabe muito bem. Inclusive, ele significa preto em alemão. Mesmo? Schwarz. É um sobrenome que eu tenho muito orgulho de carregar. Inclusive, eu tenho outros sobrenomes mais fáceis, mas eu gosto desse, ter um apego emocional. Pra complicar, né, doutora? Eu já vi a Gilene falando em outros episódios sobre um sobrenome, então eu vou levar esse aqui. Eu uso ele pra tudo. Já me falaram, olha, esse sobrenome aí não vai te ajudar a crescer nas redes sociais, vai te atrapalhar. Eu falei, não tem problema, eu gosto desse, não. É desse que eu gosto. A minha identidade vai com ele. Exatamente, é isso aí. É um sobrenome de peso, sim, diferente, né? Sim. Combina mais com você do que o Silva. Não sei. Eu te garanto. Bem, a doutora Laís, líderes que estão nos acompanhando, esse assunto aqui hoje é com vocês, já contei no comecinho. Doutora Laís tem uma atuação hoje na psicologia clínica, certo? Sim. E aí, pessoal, descobri numa conversa, descobriu onde, Gilene? Conta pra gente. A doutora Laís já esteve no Movimento Mais Brasil, no período do Setembro Amarelo, trouxe uma palestra muito necessária para todos os colaboradores que estavam no prédio. O Movimento Mais Brasil, vocês já sabem como é que é, né? Sempre um movimento à frente. Então, a doutora Laís, tive a oportunidade de conhecer ela durante uma palestra do Setembro Amarelo, que foi ministrada para os colaboradores, né, do grupo MMB. E ali, a gente depois teve a oportunidade de conversar, trocar algumas informações. E aí me veio a informação que a doutora Laís atende ali nos seus acompanhamentos, no consultório, muitos líderes, pessoas que estão em posição de liderança e que ali naquele acompanhamento, logicamente, eles acabam trazendo, doutora, situações, desafios, vou falar assim, né? Desafios que boa parte são enfrentados na posição de liderança. Sim, certo? Sim. E o que eu acho interessante? Porque às vezes a pessoa vem para dentro. E foi isso que eu percebi, foi esse movimento que eu fiz. A pessoa vem para terapia buscando desenvolver uma habilidade social dela, né, enquanto pessoa mesmo, não apenas voltado para a parte da organização, né, da liderança. Mas eu comecei a olhar e eu comecei a perceber que quando a gente pega ferramentas, princípios da psicologia e aplica isso num ambiente de líderes, isso poderia ser eficaz, né? Então, eu comecei a ter alguns pensamentos e elaborar algumas ideias sobre capacitação também para líderes que estão em empresas. Não de forma organizacional, mas ali uma coisa bem contextual para aqueles líderes, né? E também com a parte do MBA, falando, né, para líderes, falando dessa parte de negócio, falo também sobre a parte de neurociência, né? Como que isso interfere nos negócios. Eu acabei me apaixonando, assim, por essa área de liderança, né? De como fazer uma boa liderança. E não simplesmente porque é um tema que talvez esteja na moda, é um tema legal, tal. Não, mas porque quando você trabalha com vidas, com líderes e com colaboradores, com o clima daquele lugar, você muda toda uma sociedade. E é tão interessante, Gi, porque eu tava lendo sobre os neurônios espelhos. Eu não sei se você já ouviu falar dos neurônios espelho. É um assunto um pouquinho complicado pra mim. Então, deixa eu te explicar. Sabe quando você tá assim, não sei, num parque e você vê uma mãe brincando com uma criança sorrindo. E aí você sorri automaticamente. Aquela cena, ela é gostosa de se ver. Ela traz sentimentos bons. Exatamente. Parece que você tá vivendo aquilo que aquela mãe tá vivendo também. Esses são seus neurônios espelhos trabalhando. Ele faz você sentir aquilo que a outra pessoa tá sentindo. Isso vai pro lado da dor também? Também. A gente pode chamar isso de empatia, talvez, né, de uma forma mais fácil. Mas o que acontece? Olha o impacto que um líder tem no ambiente.
Então, quando ele traz esse bom humor, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que estejam enfrentando dificuldades, crises, mas quando tem um otimismo no olhar daquele líder, a coisa muda, o clima muda, né? Porque ele impacta outras vidas, ele impacta o crescimento daquela organização, não apenas como empresa, mas como pessoas que têm contato com ele ali diariamente. Isso faz tanto sentido que é muito comum. Eu que já participei de muitos treinamentos de liderança, né? Vivo, né? Esse desafio de liderança, né? É sempre muito comum, vez e outra, você ouvir, né? Ter essa colocação novamente em pauta que a equipe é o espelho do líder. Sim. Então, uma equipe motivada, sim, reflete, né? A motivação do líder. Uma equipe que tem certos desafios de aprendizagem ou de desempenho pode ser, né? Falo assim, quando todos são assim, não estou falando uma pessoa específica, situações, né, separadas. Estou falando quando o grupo todo tem um certo comportamento que todos ali são semelhantes, é possível que eles estejam espelhando um comportamento de liderança. Então, uma equipe desmotivada, geralmente, tem-se um líder desmotivado. Sim, com certeza. E, assim, essa questão de... O que a gente vê na psicologia comportamental? A punição, o medo, ele não costuma ajudar. Né? Então, por isso que às vezes os psicólogos falam, não bata, né, no filho, isso não ajuda, porque realmente não ajuda. Então, você trabalhar com medo, você diminui o empenho, a eficácia daquele grupo, né? Quando o líder, ele... E aí a gente entra num ponto específico. Esses dias me perguntaram na caixinha de perguntas assim, Laís, você fala que a gente tem que observar o contexto de cada pessoa que tá junto com a gente. Mas como que um líder vai fazer isso sendo que ele lidera, sei lá, 40, 50 pessoas? Isso é muito difícil. Mas, gente, assim, o que eu quero dizer? Que quando eu falo de olhar o contexto daquela pessoa, eu tô falando no sentido não de fazer uma amizade, não é intimidade, é você conhecer quem tá do seu lado. Se você é líder, você já tá nessa posição e você precisa sacrificar um pouco do seu tempo para conhecer um pouco daquela pessoa, né? Para ouvir, para entender, para de repente aquela pessoa te trazer uma ideia diferente, te trazer alguma coisa que você não tava vendo. Isso tudo gera flexibilidade cognitiva, que a gente chama. Gera uma forma da gente enxergar a situação de um outro jeito. Então, olha só o quanto uma liderança mais otimista, uma liderança mais reflexiva, mais estratégica também interfere no clima daquele ambiente, né? E é isso que também eu vejo muito dentro da clínica. A pessoa vem querendo trabalhar algumas questões, assim, quero me comunicar melhor, quero gerir melhor as crises, como é que eu faço? Exatamente, quero comunicar melhor o que eu sinto, como é que eu faço? Então, aí a gente trabalha ali, né, focado no contexto daquela pessoa. Isso é tão... Primeiro, né, realmente assim, é muito necessário, e eu até parabenizo os líderes que enxergam esse ponto a se trabalhar e buscam profissionais para desenvolver esses pontos, né? É tão interessante esse ponto aí, porque muitas vezes as pessoas, né, grande parte das pessoas recebem oportunidades de liderança porque são boas em executar, são boas no operacional, têm muito conhecimento sobre as tarefas, os serviços, os produtos, quando se fala de questões comerciais, né? Então, muitas vezes ela recebe uma oportunidade de liderança porque ela, por um lado, tem um ótimo desempenho ou apresenta, né, uma entrega acima da média. Sim. Mas a partir do momento que ela se torna líder, ela vai gerir outras pessoas. Então, agora não são sistemas, ferramentas, tarefas, agora são pessoas. Sim. E aí é onde vem os desafios. Sim. Porque, como você acabou de me falar, doutora Laís, muitas vezes uma equipe vai olhar para o líder e esperar uma motivação, mas o líder não é uma pessoa, vou falar assim, extrovertido. Otimista. Isso. Muitas vezes a equipe olha para o líder e espera uma iniciativa, mas às vezes o líder, diante de uma equipe, se torna uma pessoa tímida. Sim, sim. Essas situações são as mais comuns quando eles levam para você ou tem coisas bem mais sérias no meio disso aí?
A gente pode falar que sim, tem essa questão de desenvolver algumas habilidades sociais, né? E também existe casos de ansiedade, burnout, assim, que a pessoa já não tem como mais ela ficar ali naquele lugar onde ela tá. Senão ela vai adoecer mesmo, né? Então, assim, o que a gente fala também? Às vezes a gente se coloca uma pressão muito grande para ser bom, para conseguir... quando é a primeira oportunidade, né? Exatamente. Quando outras pessoas dependem de uma boa gestão sua. Então, assim, outras pessoas dependem de você. Aí já vem aquele peso, né? Eu preciso fazer um bom trabalho. E eu tento trazer muito, assim, para as pessoas o quê? Que a humanidade é o que nos aproxima do outro, né? Então, assim, o que as pesquisas mostram? Que não adianta você ter só QI. Possivelmente, a sua organização, o seu grupo vai estar fadado ao fracasso se você não souber gerir suas emoções. Você não vai saber lidar com dinheiro, porque você vai ter gastos compulsivos, você não vai saber se comunicar com as pessoas, porque você vai falar tudo impulsivamente, gritando, as pessoas vão se afastar de você. E é claro, assim, as pessoas, elas têm uma história de vida. Então, no decorrer dessa história de vida, elas aprenderam a desenvolver umas coisas mais do que as outras. Isso é normal, ninguém é perfeito, né? E a gente aprende, muitas vezes, com a experiência mesmo. A gente chama isso de repertório comportamental na psicologia, que é o quê? É esse leque de coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? E a gente não precisa ficar fechado só em uma área só. A gente pode abrir, a gente pode desenvolver outras áreas também e melhorar, né? Então, é isso, assim, é muito bacana pensar desse lado de desenvolvimento humano, né? Não apenas essa coisa mais robótica, mais organizacional, não, desenvolver seres humanos. E uma coisa que você falou que é interessante, essa questão de, eu de repente, né, sou líder e tem um monte de gente ali que depende de mim. Até me fez lembrar de você quando era criança, né, tendo que gerir todos aqueles irmãos mais novos. Mas, se você pensar pelo lado de que você está ali com seres humanos, assim como você, e se você se colocar num lugar de eu também tenho minhas dificuldades, né? Eu também preciso me desenvolver, isso aproxima muito mais. E quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades, o que acontece? A gente se aproxima do outro. Sim. É isso que nos aproxima do outro. É a nossa vulnerabilidade, porque a pessoa olha e fala, putz, ela é igual eu. Né? Ela tem dificuldades também. Isso gera conexões entre as pessoas. Então, é importante a gente até ressaltar essa parte. Você que está aí na sua primeira oportunidade de liderança, aquele cargo que você tanto queria, porque muitas pessoas entram na empresa e sonham ali em escalar, né, ter ali a oportunidade de crescimento, desenvolvimento. Você que está aí nessa questão, nesse momento, pensando, poxa, mas eu estou muito segura, a minha equipe olha para mim e eu nem sei o que fazer, eu nem sei o que essas pessoas estão esperando de mim. Então, o primeiro passo seria, logicamente, na sua melhor versão, seja você mesmo. Seja você. Tem uma frase, doutora, não vou me recordar agora, mas ela fala bem isso, que quando você for falar, lidar com outro ser humano, só seja outro ser humano. Esse ponto é extremamente importante. Primeiro que, quando você é apenas outra pessoa lidando com outra pessoa, você já exclui ali uma possibilidade de ego, que o ego afasta muito as pessoas. Somente em questão de cargos de liderança, parabéns, chegou no cargo, que ótimo que você está lá, teve competências, né, para estar lá, mas o ego, quando você chegar lá, deixa ele em outro canto, vão ser só pessoas. E aí, aquelas pessoas, logicamente, primeiramente, estão olhando para aquele líder, esperando... Cadê o líder, né? E às vezes até com um pensamento de julgamento, né? Isso pode até trazer aquela ansiedade a mais ali, gente, de brinde. E assim, você falando me faz pensar assim, se você parar pra pensar nas pessoas que impactaram a sua vida de uma forma positiva, de uma forma bacana... Foram as mais humanas. Você vai ver que foram as mais humanas. A professora foi aquela mais humana, aquela que te acolheu, né? Que não ficou focada só na matéria, né? Então, assim, e é interessante como a gente vê isso na clínica, né? As pessoas querendo mostrar que elas são muito fortes, que elas dão conta, né? Querendo talvez provar
para elas, para os outros. Não posso decepcionar a empresa, nem a oportunidade. Exatamente. E aí cai num limbo, porque ninguém é perfeito. Então, em algum momento, você vai se deparar com a noção de que você também não é perfeito. E aí, o que vai acontecer? Você vai se frustrar e vai tentar ser mais perfeito ainda. Então, você fica nesse ciclo de perfeição que não leva a lugar nenhum. E vai distanciando aquele líder da equipe. Exatamente. Até porque a equipe formada por pessoas imperfeitas também. Exatamente. E tem imperfeições que até se assemelham ali, né? Na proximidade. Eu tô lendo um livro muito bacana que chama O Dom Extraordinário de Ser Comum. Então, às vezes, a gente quer tanto ser alguém, né? A gente passa a vida nesse ritmo frenético e tentando alcançar coisas e ser, que a gente esquece de parar e olhar, peraí, onde eu tô hoje? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Deixa eu dar um tempo para minha cabeça, sabe? Deixa eu refletir um pouco sobre as coisas, sobre a vida, sobre quem tá do meu lado, sobre o que eu posso fazer para melhorar. A gente fica o tempo inteiro lá, ó, ou no futuro ou no que aconteceu. Geralmente lá no futuro, com essa ansiedade, com essa loucura. Terminamos ansiosos. Exatamente. Então, assim, eu acredito, e eu falo muito isso para os meus pacientes também, voltem pro presente. Sabe, voltem pro presente. A gente tem uma coisa que chama córtex pré-frontal aqui na frente, que é essa parte aqui do cérebro, que basicamente ele segura a gente de tomar determinadas decisões quando a gente treina ele. Se você não treina, se ele tá inibido, já era. Você vai ter reações mais impulsivas. Então, a gente precisa aprender a treinar o nosso córtex, né? Tem gente que é muito impulsiva, inclusive líderes, assim, que às vezes chegam e falam, nossa, a hora que eu vi, eu já estourei, nossa, não consigo engolir isso e tal. Aí eu falo, calma, vamos refletir. Na hora que você perceber que seu coração tá disparando mais, que você tá ficando mais tenso, dá uma afastada, respira um pouco, observa o que tá passando na sua cabeça. Então, fazer esse movimento de desacelerar. Esse momento na hora, falei sem pensar, quando eu vi eu já tinha feito. É o líder sendo o que ele é como pessoa, né? Porque a liderança traz muito isso. Quem já tem aí muitos anos de gestão, né, de liderança, sabe perfeitamente do que nós estamos falando aqui. Muitas vezes nós reagiríamos de uma forma que seria o nosso aquele que vive lá fora, que não aceita desaforo, sim. que responde mesmo. Foi o jeito que a gente aprendeu, né? Não tem nada a perder e vai, né? Uhum. Ou muitas vezes é uma pessoa assim que alguns até falam, tem uma personalidade forte, mas às vezes é só uma pessoa um pouquinho arrogante mesmo, brabona, né? Enfim. Então assim, mas dentro da empresa, por mais que venha o impacto vou falar assim, da afronta, ou da situação, ou do conflito, o líder, ele não pode simplesmente, vou falar um termo bem popular, rodar a baiana. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente precisa desenvolver mais, principalmente em quem está nesses cargos, assim, né, ocupando essa função de liderar outras pessoas. É esse parar e refletir. Olha o quanto a simples reflexão já pode te levar a saídas que antes você não estava enxergando. E quando eu falo em reflexão, às vezes você vai precisar falar para sua equipe, olha, vamos parar essa reunião agora, vamos pensar melhor, né? Vamos desenvolver melhor isso e tal, e depois você retoma. Ou então, olha, agora eu tô muito nervoso para conversar sobre isso, eu vou respirar um pouco, depois a gente vê. Então, é essa gestão emocional que a gente precisa aprender a fazer, não só na liderança, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente for agir com todos os nossos instintos primitivos, que vem muito forte na gente, a gente acaba afastando as pessoas, a gente acaba saindo, né? Às vezes a liderança era o cargo que você era, o lugar onde você queria ocupar. E de repente aquilo se perde por causa de uma característica sua que não foi bem trabalhada, né? Então, assim, eu acho que essa humildade da pessoa olhar para ela, né? Ou da empresa, né? De quem está na cabeça da empresa, olhar e falar, não, a gente precisa mudar. Isso
eu acho que é o primeiro passo pra gente conseguir desenvolver a inteligência emocional. Você já viu aquela pessoa assim que você sabe que ela precisa de terapia, você tenta mostrar pra ela, assim, você não quer ser indireta, assim, não quer ser indiscreto. E aí você fica ali tentando, né? Tentando fazer, mas ela não vai. Aquilo te dá um incômodo, porque você sabe que aquela pessoa tem condições de crescer, de desenvolver outros pontos, mas ela não percebe, ela não tem insight. Né? Então isso também acontece dentro das organizações. Às vezes a empresa pensa que tá tudo legal, tá ótimo, mas olha só a diferença que faria um treinamento, né, emocional com essas pessoas que estão na liderança. Bom seria que todos os líderes tivessem, porque hoje, logicamente, as empresas bem estruturadas, né, fornecem treinamento, capacitação para as lideranças, material de apoio, suporte de apoio, né? Então, assim, quando eu considero a questão de negócios, a maioria das empresas fornece o suporte que aquela liderança precisa, né? Mas quando se trata do líder, ele sendo pessoa, ele agindo como uma pessoa, nem todas trazem esse suporte. Então, quase que o ideal seria que quem está à frente de equipe, lidando com outras pessoas, pudessem, né, buscar esse outro desenvolvimento, que seria através de um treinamento, né? Terapia, de uma através terapia. de um acompanhamento clínico. Sim. E aí, doutora Laís, veja se o mais interessante não seria fazer isso antes que as situações viessem mais acentuadas. Você me fez lembrar uma coisa que uma psicóloga minha falava. Sim. Uma época. Ela falava assim, Laís, a gente não trabalha aqui na terapia pra tampar os buracos. A gente tampa e depois a gente trabalha pra não abrir novos buracos, né? Então a gente faz esse trabalho de precaução. Então, e quando você fala dessa questão, às vezes a empresa fornece treinamentos, né? Fornece, e assim, às vezes até a pessoa, ela é bem, ela tem uma inteligência muito apurada, ela desenvolveu bem aquela parte de ferramentas de trabalho mesmo, mas isso é metade do caminho, né? A outra metade é a inteligência emocional. Inclusive, é aquele diferencial, né? Que a gente já falou aqui, né? Há um tempo aqui atrás, há poucos minutos atrás, muitas vezes você pode ser ótimo na sua inteligência operacional, entende de negócio, sabe planejar, é um ótimo estrategista, mas o emocional pode colocar tudo isso, exatamente. E é tão complicado, doutora, convivo com pessoas que estão nessa situação, né? Boa parte delas estão nessa situação. Gente que vive em cargo de liderança troca muitas figurinhas com outros líderes, né? Eu conheço líderes de muitos segmentos. Não só os que eu convivo, né, dentro do que eu trabalho, mas lá fora, vários líderes em N situações. Sim. Desde a pessoas que estão envolvidas no comércio, a pessoas que estão em áreas escolares. Sim. A pessoas que lidam com um negócio até só dentro de casa. Uma pessoa próxima que começou um negócio dentro de casa mesmo, uma venda ali de docinhos e tal, e hoje já tá com 3 pessoas. Então, assim, do nada uma dona de casa se viu em papel de liderança, lidando com outras pessoas, e um tempo atrás a gente conversando, ela falou assim, nossa, mas fulano é muito difícil. Eu peço uma coisa, faz de outro jeito e tal. Então, assim, a liderança, às vezes, ela bate na sua vida num momento de oportunidade ou de necessidade. Sim. E, nesse momento de liderança, você pode ser muito bom no que você faz, mas quando as pessoas entrarem em cena, é quase um divisor de águas. Sim. Se você vai, sim, vencer a liderança, vencer na liderança, ou se ali Sim. você pensa e fala, não consigo lidar com pessoas. E assim, não tem problema, sabe? Eu penso que as pessoas, elas precisam ter essa humildade. Não, eu posso me desenvolver mais, eu posso ser um líder melhor, aprender, sim. Mas às vezes você tá ali e você percebe que aquele lugar não era pra você. Eu vejo muitos alunos que falam, né, que trocaram alguém de função e a pessoa que produzia muito aqui, que inclusive foi para essa outra função porque era muito boa, ficou péssimo.
que aconteceu? Então, eu acho que isso que esse olhar cuidadoso pra gente, pro outro, também é importante, né? Então, às vezes você tá num lugar e você percebe, não, peraí, isso aqui não é pra mim. Inclusive, hoje, a gente aplica muita técnica com líderes em treinamentos da terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia que traz essa questão dos valores pessoais. Então, você vai ali trabalhar com aqueles líderes, quais são os valores pessoais dele? Ah, mas para que trabalhar valores pessoais? Porque os valores pessoais, eles te fazem entender quem você é, para onde você quer ir, e eles te trazem autenticidade. Sim. E a autenticidade gera como se fosse uma força para aquela... É como se a empresa ganhasse uma personalidade. Né? Quando os líderes são autênticos, aquela empresa ela tem vida, ela tem uma autenticidade. Então, trabalhar valores de vida, valores pessoais, fazer esse encontro consigo mesmo, de peraí, o que eu quero? Quem que eu quero ser? Que pessoa eu quero ser? Eu quero ser alguém que escuta mais? O que eu preciso fazer para desenvolver isso? Né? E não ir com muita sede ao pote, mas ir desenvolvendo isso aos poucos, trabalhando esses pequenos detalhes dos nossos sonhos, do que é importante pra gente aos poucos, sem tanta cobrança. Isso nos faz ser autênticos. E assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre a autenticidade, assim, porque é ela que nos mostra como humanos, ela que nos aproxima do outro e ela gera criatividade também. Tem uma frase, doutora, que ela fala o seguinte: você pode ser substituído em tudo que você faz, menos no que você é. Exatamente. Isso traz essa afirmação de que a autenticidade é quase uma assinatura, né? Exatamente, é isso mesmo, muito bacana. Quase uma assinatura. Por isso que algumas lideranças acabam marcando tanto, né? Eu tenho uma experiência de um líder que ficou na minha memória. Um líder bastante humanizado. Aí, deixa eu até fazer uma colocação aqui, né? Porque às vezes a gente fala assim, bastante humanizado, parece que não era operacional, não pensava no negócio, na estratégia. Não é isso, tá? Falo humanizado de enxergar o outro também. Sim. Você falou agora há pouco um ponto que eu acho muito importante, que é olhar para aquela pessoa e ver quem ela é. Inclusive, enxergar um pouquinho, ou às vezes um pocão, dos valores que ela carrega. Porque se você me conta que os valores trazem uma assinatura, uma autenticidade para aquela pessoa, então aquilo reflete no comportamento dela. E o comportamento dela vai refletir no que ela é ali dentro da equipe, dentro da organização, né? No que ela tolera, não tolera. Sim. E assim, como que você vai pegar na mão de alguém, vai caminhar com essa pessoa sem saber quem ela é, sem saber quais são os valores de vida dela? Isso não existe, né? E assim, trabalho, empresa, é um casamento. Principalmente nos dias de hoje, né? A gente se compromete. Tá exatamente. Você se compromete com aquilo, você compromete a sua vida, né? O seu tempo com aquilo. Então, o mínimo que a gente tem que ter é saber se aquela pessoa que está caminhando junto com a gente, se ela tem os mesmos valores, se ela compartilha os mesmos ideais, né? Se ela tem, sei lá, perspectiva de vida, de crescer, de querer se desenvolver. Tudo isso a gente consegue como? Conhecendo o outro, perguntando. E eu falo para os meus alunos, gente, o problema, sabe o que é? A gente está muito preocupado com a gente. Então, assim, isso é normal do ser humano, isso é uma estratégia de defesa mesmo, a gente se defende, não corre perigo. Mas a gente precisa desenvolver a capacidade de escuta. A gente precisa desenvolver a escuta. E é difícil, é difícil. Você já viu que às vezes você fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, eu também tô com dor de cabeça, porque eu tive um problema não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu falo pra todo mundo, gente, parem, escutem o outro, escutem quem tá trabalhando com você. E seja curioso, igual um psicólogo. Eu sou super curiosa, assim, super curiosa na clínica. Eu fico, mas por quê? Como assim? Né? Quem que era? Tal. Então, assim, seja curioso, porque isso te dá informações. E quando você tem informações, você consegue elaborar uma estratégia melhor, você consegue elaborar objetivos mais claros, né? Objetivos mais... que vão te ajudar a caminhar melhor, né? Concordo totalmente, doutora. Nos seus acompanhamentos clínicos,
Eu querendo saber até demais, né? Hoje, as mulheres buscam mais do que os homens. Eu vou dar uma cutucadinha nos homens, principalmente você que é um homem, que é líder, porque o homem, ele tem ele se apega mais àquela posição que eu não posso ser fraco. Vou lidar aqui com as minhas coisinhas aqui dentro, mas o homem, ele demora mais, isso é fato, a buscar ajuda, a sinalizar que precisa de ajuda. Sim, né? Com certeza. Porque, historicamente, o homem sempre esteve numa posição de liderança, Exatamente. né? Então, para mim, é fácil já supor que nos seus acompanhamentos a figura feminina seja mais constante. Muito mais, muito mais. E assim, é como você falou, né? É a cultura. Então, homem já cresce ouvindo que homem não chora, né? Então, tem que ser forte. Tem que ser forte. Então, você pega uma carga e coloca sobre aquela pessoa. Tem um vídeo tão bonitinho no YouTube, assim, eu queria até mostrar, porque eu lembrei agora. Coloca o link. Depois a gente coloca o link. Que é muito bacana, que é exatamente isso. O pai fala pro menininho. O menininho era colorido, não, tinha uma cor azul, não lembro. Não, era marronzinho. E aí o pai fala pra ele assim: não chora, porque homem não chora. E aí aquelas lágrimas vão enchendo o corpo dele todinho, sabe? E o pai já é todo cheio de lágrimas, já é todo azul. Então, assim, ele começa a ficar azul toda vez que ele quer chorar. E aí, no final, né, quando a mãe desse pai falece, a avó do menininho, o pai acaba soltando todas aquelas lágrimas pra fora. E aí a gente fica pensando assim, o quanto o processo de crescimento daquele líder, daquela pessoa que está à frente, teria sido muito melhor se ela tivesse aprendido a ter contato com as emoções. Porque a gente faz o quê? Quando tem um problema emocional, a gente não age como a gente age aqui fora. Se esse celular tá me incomodando, eu tiro ele daqui, coloco fora do meu olhar, pronto, tá resolvido. Mas na cabeça da gente não funciona assim. Se eu te falo para não pensar em algo, aí sim que você vai pensar nesse algo. Então, se você fica aqui dentro falando, não, homem não pode fazer isso, não, homem não pode fazer aquilo, aí sim que aquilo vai te atormentar. E quanto mais aquilo te atormenta, mais você luta contra aquilo e vira aquela guerra. Então, às vezes, isso acontece na clínica, tá? Inclusive, já tive experiências com homens nesse sentido. Precisa ser tão forte, que tem que sofrer sozinho. Então, aí a pessoa quer passar aquela imagem de que ela é muito forte, que ela dá conta, mas lá no banheiro da casa dela, quando ela vai tomar banho, ela tá chorando muito, ela tá se desesperando, ela não sabe o que fazer, né? Muitas vezes pensa até em coisas extremas. Então, é isso, assim, a gente entender que emoções todos nós temos e que nós precisamos entrar em contato. Eu lembrei agora que ontem eu falei exatamente isso para uma paciente, falei, a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções. É assim que a gente vence os problemas. Aí ela fez assim, Então é isso, é difícil, sabe? É difícil mesmo a gente entrar em contato com isso. É desconfortável, mas é parte do processo. E precisa ter o processo, né, doutora Com Laís? certeza. No seu acompanhamento clínico, se eu não me recordo, você também me contou ali que tem essa parte também operacional do treinamento, da capacitação. Tudo isso é junto? Acontece isso simultaneamente? São etapas? Quando um líder chega até você, agora eu vou falar assim, um líder mesmo. Logicamente que você já me contou aqui entre nós duas, né? Que esse líder vai com outras situações da vida dele, né? Coisas que às vezes é desde sempre, e agora é o momento que ele criou coragem para ir enfrentar essas situações, né? Mas vamos falar do líder. O líder chega até você com muitos desafios, choros que tá só para dentro. Sim. No seu acompanhamento, para esse líder que chega na situação de um líder mesmo que precisa se desenvolver, ele teve a maturidade, a força, né, de falar assim, preciso de ajuda. Quando chega até você, conta pra gente como que é esse início de processo, quando um líder chega apresentando esses desafios e essas dificuldades de liderança. Certo. Assim, a gente tem dois formatos, né? Tem a terapia, que a gente pode trabalhar isso, e que daí tem um olhar mais atento,
para esse contexto. E tem também o treinamento em grupos, que aí a gente vem com um tema, né? A gestão de crise, a comunicação assertiva, que são esses temas que a gente trabalha em MBA também. E nunca acaba. Exatamente. São temas infindáveis. São muitos, muitos. E assim, aí um desenvolvimento emocional, por exemplo, atenção plena para líderes, a gente pode fazer um trabalho assim, dependendo do que aquele grupo precisa. Como psicólogo, eu posso ensinar estratégias para esse grupo. Agora, em terapia, quem tá ali na minha frente é uma pessoa. Antes de qualquer outra coisa, é um ser humano que precisa de ajuda. Então, como que a gente trabalha na terapia? A pessoa vai chegar e ela vai falar, olha, minha demanda é essa, essa e essa, né? Ah, minha demanda é de desenvolver mais empatia. Eu não tenho essa linguagem empática para falar com as pessoas, para entender o que elas estão sentindo. Eu preciso desenvolver isso, por exemplo. Aí a gente começa a trabalhar com ferramentas da psicologia para essa pessoa ir treinando essas habilidades e ir se desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho problema para... Eu aceito tudo, eu sou muito passiva, não sei me comunicar. Então, a gente vai treinando ali no dia a dia daquela pessoa uma comunicação mais assertiva. Ou eu sou muito explosiva. Exatamente, ou eu sou muito explosiva. Tudo é pessoal. Técnicas de regulação emocional, que a psicologia traz, né? Isso também dá para fazer em grupo, esse treinamento de regulação emocional. Mas, o que é o diferencial da psicologia para outros serviços que ajudam líderes? Na psicologia, você vai olhar o contexto de vida daquela pessoa. Então, você vai aprofundar ali na terapia quais são as crenças daquela pessoa, né? Não é só, ela é muito passiva, ela aceita tudo, mas por quê? Qual que é o histórico dessa pessoa? Como que ela desenvolveu isso? Qual que é a função desse comportamento dela de aceitar tudo? Por que ela tá fazendo isso? Então, a gente vai pensar muito em função de comportamento, da onde veio isso, qual que é a origem, como trabalhar para daqui para frente, né? Assim, pelo menos da visão comportamental. Então, a terapia, ela tem esse olhar, né, mais atento ali para o contexto, para a história de vida. E já o treinamento de grupo, não, você reúne... Eu acho interessante, assim, a pessoa que está organizando isso para uma equipe de líderes, ela precisa ter um pouco de ciência do que é a defasagem naquele grupo, né? Então, sei lá, as pessoas não estão conseguindo se comunicar de forma assertiva, as pessoas não estão conseguindo fazer uma boa gestão de crise. Qual que é o problema? Inclusive, vou dar uma aula agora para uma advogada, ela dá cursos para advogados iniciantes. Então, ela pediu, você pode falar sobre gestão de crise? Porque eu acho que é bacana a pessoa que está começando, né? O líder que está começando no escritório, ele ter essa habilidade de como gerenciar problemas, com prazos, né? Com comunicação. Até porque... grande parte, se não todos, né, os líderes estão na função para resolver problemas. E aí eu sinto te informar, você que está aí novo na liderança, acabou de pegar a oportunidade, um dos grandes desafios do líder é aprender a lidar com o caos. Sim. Pensar no meio do caos. Sim. No meio de pessoas falando, conversando. Sim. E achar soluções ou abrir-se janelas, né, portas de comunicação para que essas soluções cheguem até você e que sejam compartilhadas, inclusive entre ou com a equipe, né? Essa sua colocação de que primeiro trata-se a pessoa, independente se ela é líder ou não, primeiro trata-se a pessoa, é quase como quem diz assim, esquece que você é líder, tira essa pressão, tira essa roupinha de líder, porque naquele momento, inclusive, e eu vou arriscar falar, tem pessoas que às vezes vai nessa roupagem de líder, inclusive para se evitar falar que é ela. Vou me colocar como exemplo, a falar aqui, Girlene, nós não vamos falar sobre Girlene, que é líder, vamos falar sobre Girlene, pessoa. Sim. E isso, doutora, para muitas pessoas pode ser uma vulnerabilidade enorme. E aí é complicado, sabe? Assim, os psicólogos que estão me ouvindo vão entender. Porque às vezes a pessoa, ela tem tanta dificuldade de entrar em contato com essa vulnerabilidade que ela tenta escapar da terapia, assim, não, hoje
verdade não, porque é difícil mesmo, é desconfortável. E tem aquelas muletinhas que falam assim, mas fulano, mas minha família, mas o meu relacionamento, mas a empresa, sempre é mas o meu outro, né? chefe. Tem também. Para se esquivar do direcionamento central. E aí o psicólogo tem que se contorcer para mostrar assim, peraí, não, vamos trabalhar você, o que você pode fazer para mudar o contexto? Mas sabia que isso é uma questão muito voltado para a liderança? Voltado que eu falo assim, não sei se é bem essa colocação, vou me colocar como exemplo. Enquanto estava eu lá, cuidando dos meus queridos irmãos, né? Eu não tinha tempo para olhar para mim. Sim. Eu tinha que olhar para o que estava acontecendo à minha volta, cuidar das minhas atividades ali que eu precisava, né, olhar. Então, muitas vezes, eu me via no papel de reparar se a caçula comeu tudo, enquanto eu nem tinha colocado o meu prato de comida ainda. E o líder, muitas vezes, é isso. Ele olha para todo mundo, menos para ele. Exatamente. Ele entrega, mas não se cuida. Olha, e as pessoas, os CEOs, né, essas pessoas que estão mais em ascensão, que estão conseguindo crescer e ocupar esse espaço, eles já entenderam que eles precisam praticar um esporte, que eles precisam ter um tempo para fazer as coisas deles, né? E talvez você ter um tempo para fazer uma coisa que você gosta, sei lá, vou participar de um coral da igreja, vamos supor. Talvez isso seja uma coisa muito comum para aquela pessoa, mas é algo que ela gosta, que ela sintoniza com ela. Porque o que acontece, Gi? Principalmente em casos de burnout, que a pessoa tá ali, que nem você falou, preocupada tanto com os outros, com o que tem que entregar com prazo, com não sei o quê, que a vida dela, a gente fala que a vida é como se fosse uma fatia de uma pizza. Então ela tem várias fatias, né? Ela tem ali espiritualidade, ela tem lazer, tem família, tem saúde, tem várias áreas, né? E tem o profissional também. Só que a pessoa, ela tá tão focada em uma área que aquilo ocupa toda a pizza dela. Então as outras áreas todas estão completamente sumidas, apagadas, destruídas, né? Então a gente... E o que isso acontece? O que isso causa? Causa adoecimento. E quando a pessoa adoece, ela não consegue ser uma boa líder, né? Tem uma professora que fala sobre assuntos assim, às vezes a pessoa, eu quero desistir da vida. Ela fala, mas peraí, você vai desistir da vida? Morto não toma decisão. Ela fala, é pesado, mas ela fala. Mas é isso, entendeu? Líder, para ser líder, ele precisa estar bem. Então, hoje, as empresas têm investido muito em empresas, empresários, né, e pessoas que estão em liderança de todos os tipos, têm investido muito no quê? Vou reservar um espaço na minha agenda para fazer um exercício físico, vou reservar um espaço na minha agenda para estar presente com os meus filhos, né, vou reservar um espaço na minha agenda para fazer alguma coisa que eu gosto, tocar um instrumento, alguma coisa que me faz sentir, poxa, essa aqui sou eu mesmo. É isso aqui que eu gosto de fazer. Inclusive, teve um episódio com a Lígia e a doutora Adriana, mestres em desenvolvimento humano. Maravilhosa, Adriana. Maravilhosa. A Lígia também. Maravilhosas. Em um momento de fala, eu lembrei agora, nessa sua colocação, algo que eu falei naquele dia do episódio. Eu falei assim, acho bom que as pessoas percebam que elas podem dormir enquanto eles trabalham. Dê-se a oportunidade de dormir enquanto eles trabalham, porque ficou-se muito tempo, trabalham enquanto eles dormem. E aí a gente chega hoje em um cenário de pleno crescimento em todos os segmentos, o mercado está bom para tudo. As pessoas falam, mas a IA, mais isso, mais aquilo. Gente, o mercado ainda está em constante crescimento, ainda há oportunidades para todos os lados. Só que aí a gente chega num momento, pleno 2025, com gestores, líderes, quase assim, no ápice de um burnout, de ver a família simplesmente deixando de existir, relacionamentos se afundando. Exatamente. Então, nessa condição que você me traz hoje de encontre no meio da sua rotina um respiro, viu, líderes? Encontrem no meio da rotina um respiro, isso é algo extremamente necessário. É biologicamente necessário.
é biologicamente. Ninguém aguenta um cérebro que funciona o tempo inteiro. Esses dias eu fui dar uma palestra e aí o rapaz que tava lá me falou: não, eu tô há 3 dias sem dormir meia hora. Eu falei assim, gente, que cérebro aguenta isso? Pra pessoa despertar um transtorno mental, mas até a gente vê, por exemplo, os casos de algumas doenças mentais, como esquizofrenia, alguma coisa, que a pessoa fica muitos dias sem dormir, o transtorno bipolar, que acaba despertando aquilo na pessoa. Até abrindo uma oportunidade de fala, para você que está nessa situação, as pessoas percebem. As pessoas percebem. Muitas vezes, quem está nessa condição pensa que está naquela energia de que está fazendo acontecer, está super ativo. Chego na empresa, vou dar um chutar, né? Sei lá. Chego na empresa às 7 horas da manhã, sou o último a ir embora. Muitas vezes, quem está olhando para esse líder não está vendo desempenho. Está vendo uma pessoa ansiosa, agitada. E assim, sozinha. Porque se você parar pra pensar, se ele perder aquilo, o que vai sobrar? Não tem mais a família, não tem amigos, exatamente. Pizza, somente aquela fatia estava em atenção. E aí o que acontece? A pessoa se afunda em depressão, a pessoa entra em problemas mentais, assim, de várias ordens, gravíssimas às vezes, que a gente vê, sabe? Então, assim, se a gente entendesse o quanto é importante, e não tem jeito, assim, se você parar pra pensar antigamente, eu não sei se você vai lembrar, mas eu, pelo menos, quando eu tava assistindo televisão lá, sei lá, Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, amava esses desenhos. Aí eu tava lá e aí eu não posso falar de Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu entrego a minha idade aqui. Então, já entreguei a minha. Ó, então, assim, a hora que acabava o programa, você ficava assim, e agora? O que eu vou fazer? Batia aquele tédio, você falava, nossa, mas e agora? E era nesses momentos que a sua mente te dava as melhores ideias de brincadeira. Que você falava, putz, dá pra inventar isso, deixa eu mexer aqui, deixa eu ver não sei o quê, não sei o quê. Então, olha o tanto que o tédio é importante pra gente. E o que acontece? A gente tá cada vez mais conectado aqui. Então, a gente não se permite sentir esse tédio e deixar a nossa mente fluir para outros lugares, que não é aqui, que não é essa dopamina, né, que fica aí bombardeando o tempo inteiro, que é um olhar para dentro, né? Então, é isso que muitas empresas já têm feito, que é esse treinamento de mindfulness, que a gente chama de atenção plena. Peraí, eu tô diante de um problema, eu vou estourar. Deixa eu me afastar um pouco, deixa eu olhar pra dentro de mim, deixa eu ver o que eu tô sentindo, o que isso tá causando aqui no meu corpo, tá me dando um estresse, tá me dando uma tensão, né, uma dor de cabeça. Então, pensar, assim, no momento presente, o que eu tô sentindo? E uma técnica muito legal que a gente usa é a técnica de fazer o mindfulness, porque a gente tá acostumada, a atenção plena é prestar atenção na respiração. Mas existe a atenção plena pros pensamentos. Então, você vai parar, tem vários tipos de formato, mas você vai parar, você vai imaginar, por exemplo, que soldadinhos de chumbo estão passando na sua frente com cartazes. Cada cartaz desse traz um pensamento que você está tendo. E aí você vai observando os pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Por que isso? Porque isso te ajuda a desfusionar desses pensamentos. Você vai olhar para eles de longe. Então, olha que bacana essas técnicas da psicologia para quem é líder. Ótima. Doutora Laís, você me fez lembrar, recentemente mesmo, estava num mês super agitado, bem agitado. Aquele mês que a gente fala assim, meu Deus. Vive o final de semana, assim, como um dia útil. E aí, numa conversa com o Alessandro Pisolato, presidente do Movimento Mais Brasil, e eu compartilhando ali, que estava nessa situação, né? Cabeça cheia. E ele virou para mim e falou assim, Gilene, a Praça Cívica tá bem ali, vai dar uma volta. Bem aqui na frente, menina. Olha, respira um pouco. Mas olha só que você pensa assim, poxa, eu tô falando que eu tô com a cabeça cheia. E eu vim buscar inclusive nesse dia, de repente, não era a minha intenção, tava mais uma conversa mesmo, mas de repente houve um aprendizado, uma palavra de sabedoria. E aí o Alessandro me solta, vai dar uma volta na praça. É exatamente isso que você está me falando agora. Logicamente, né, no decorrer da conversa eu entendi o que ele estava tentando me trazer, né? Que se afasta dos problemas, se afasta da sua própria cabeça. Exatamente. Vá fazer algo que te desconecte
dessa intensidade que você tá na Sim, cabeça, a né? gente precisa disso. Porque, assim, o nosso erro, como seres humanos, é pensar muitas vezes que um pensamento é uma verdade. A gente não consegue fazer essa separação. Ah, isso aqui é só um pensamento, é um produto do meu cérebro que tá passando na minha cabeça. Não, a gente acha que aquilo é a gente. E aí a gente começa a se comportar de acordo com aquilo que a gente tá pensando. Então você tá pensando ali, nossa, mas que situação difícil no trabalho, como é que eu vou falar pra tal pessoa? Não vou dar conta dessa Não vou dar equipe. conta, não, você começa a pensar. E aí você começa a se comportar daquele jeito mais tenso, mais ansioso, mais rude, né? Então quando você olha pra esses pensamentos e tenta manter uma distância deles, você vai perceber que eles são só pensamentos. Eles são só pensamentos. Tudo bem, vem de uma história de vida, mas eles não são verdade. Eles podem ser verdade e podem não ser. Mas o ato de você se desfusionar deles já traz muito alívio. Muito alívio. Você consegue já pensar por um outro lado, você já consegue pensar em estratégias para lidar com aquilo, né? Então, como é que a gente faz isso? Observando aquilo que eu falei, não fugindo dos problemas, encarando os problemas de frente, mas ao mesmo tempo dando um tempo para sua mente fazer o que ela gosta também de fazer, né? Porque a gente está tão acostumado com essa dopamina fácil que as outras coisas parece que perderam a graça, né? É tão mais gostoso mexer aqui no feed do celular. Se eu só me sentisse ligada com energia se eu estiver envolvido naquilo que gera em mim essa necessidade, uma necessidade disfarçada de ansiedade, né? Sim, e geralmente sim, você tá ligado com energia nesses momentos. E por isso que os outros momentos ficam chatos. Porque aqueles momentos não tem tanta energia quanto esses outros. Mas a gente precisa entender que são esses momentos aqui que nos conectam com o quê? Com quem a gente é, com os nossos valores. E aí uma pergunta que eu faço muito, assim, para as pessoas quando eu converso sobre valores e tal tá bom, quando você chegar lá no final da sua vida e você olhar para trás, você vai ter se orgulhado dessa vida que você tá vivendo hoje? Sabe, você vai olhar pra trás e vai falar, o que eu quero construir? Eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom pai. E assim, na maioria das vezes, quando a gente faz esse exercício com a pessoa, a gente vê que não eu quero ganhar dinheiro, não é isso que a pessoa quer ter construído lá no final. Eu quero ser admirado. Não. Quando você pensa lá no final da sua vida, você pensa, não, eu quero olhar pra trás e eu quero pensar, eu fui uma boa mãe. Eu estive presente na vida dos meus filhos, eu fui uma boa psicóloga, eu ajudei as pessoas. Então, esses momentos que ele te falou, não, vai pensar um pouco, são os momentos que nos conectam com esses valores. Peraí, por que eu tô perdendo tanto tempo com esse problema? Tô dando tanto de mim. Será que realmente é um problema tão grande assim, que a gente precisa, assim, se desgastar tanto? A gente começa a repensar algumas coisas na vida. Mas aí, na boa parte dessas situações, nem todo mundo tem um Alessandro isolado para falar, vai dar uma volta na praça. Com certeza. Na verdade, na maioria das vezes a pessoa fala, não, você tem que resolver esse problema. Então, boa parte, né? Na grande parte das histórias, essas descobertas só vêm com a ajuda de um profissional. Sim, é verdade. Dentro de uma clínica ou fora de uma clínica, né? Sim. Muitos psicólogos acompanham e fazem ali, né? Tratamentos mesmo, né? Online, né? Fora de clínicas. Sim. Então, líderes, vocês que nos acompanharam, estão assistindo até agora, estava sofrendo, né? Nesse cargo de liderança. Já estava aí, não é para mim, não dou conta, as pessoas estão esperando de mim, eu não sei falar bem, Sim. eu não sou extrovertido, a minha equipe está esperando que eu tenha ótimas iniciativas, tá tudo bem, né? É assim que começa mesmo. Se aceite mais. Logicamente que muitos começam com outras pegadas, mas são outras pessoas, não é você. E aí é uma aceitação, né, doutora Laís? Com certeza. Porque muitas vezes a pessoa chega num cargo de liderança e pensa, poxa, mas aquela pessoa é tão ótima líder, olha aquele líder, ele sempre tem ótimas ideias, e eu? Quem sou eu no meio disso aí? Sim. Se aceite para que lá na frente, inclusive dentro de uma clínica, já com a necessidade, já não é nem porque buscou, né, se desenvolver, já tem necessidade. Perceba que está se comparando demais com os demais líderes
esperando ter o mesmo desempenho, né? Esperando ter os mesmos resultados, são outras pessoas, você é outra pessoa, são outras pessoas de equipe, né? Então, é algo que muitas vezes só vem essa revelação tão necessária dentro de um consultório, sim, não é mesmo? Sim. E assim, você me faz lembrar de uma coisa que aparece muito em líderes dentro da clínica, a falta de compaixão. De autocompaixão. Consigo mesmo? Consigo mesmo. Porque geralmente ela tem compaixão com os outros, entende o problema dos outros, tenta resolver ali o problema, mas quando se trata dela, não. Ela precisa dar conta, ela precisa resolver. Se cobra ela demais, precisa ser boa, né? Ela precisa ter essas habilidades, porque todo mundo tem. Mas não, gente, cada pessoa é uma pessoa. E aí eu falo muito assim, aceitação, às vezes a pessoa acha que aceitar é resignar, eu sou assim mesmo, então não vou fazer nada. Gabriela. Exatamente, eu nasci assim, né? Você sempre assim, mas não. Aceitar é que a tradução dessa palavra para a terapia de aceitação e compromisso ficou meio esquisita. Mas na verdade é você olhar para aquela situação com mais disposição e menos julgamento. Então você vai olhar, por exemplo, eu não sei me comunicar muito bem. Você vai olhar para isso com menos julgamento pessoal. Você vai simplesmente olhar para essa situação. Mas e aí? E agora? O que dá para fazer com isso? Já identifiquei um ponto de melhoria. É uma aceitação, mas também tem um compromisso envolvido. E olha que maturidade, né? De olhar e falar assim, eu não tenho tanta habilidade neste ponto. É muito maduro, não é? Com certeza. Para o líder, uma pessoa que está em posição de liderança, assumir que não sabe tudo, não é boa em tudo, né? Não é bom em tudo, é um ponto de maturidade muito necessário. Com certeza. Inclusive, muitas vezes enxergar que pode até depender da colaboração de alguém que nem está em cargo de liderança para aprender a desenvolver ou como se faz aquilo. Vou dar um exemplo, eu tenho uma equipe, doutora Laís, e graças a Deus, né, bem colaborativos. E no dia a dia ali, várias vezes, até brinco, falo assim, ajuda a tia aqui na situação. Sim. Por quê? Me coloco, sim, numa humildade de perceber em mim que eu não tenho todas as habilidades, né? E, inclusive, muitas delas precisam de estudo para isso, né? E assim, se você vê alguém que acha que é bom em tudo, provavelmente essa pessoa tem um problema. Agora, não se achar bom o suficiente em tudo também já é um problema, né? Então, assim, e a gente precisa entender que as pessoas, elas têm histórias de vida diferentes, elas têm habilidades diferentes. Então, às vezes, algo que ajuda, uma pessoa te ajuda, outra não vai te ajudar. Talvez você não tenha aquilo que ela tem, entende? Então, a gente precisa, sim, ter essa maturidade para entender que o outro, ele tem a nos acrescentar e que nós não somos perfeitos, porque o problema da perfeição é que ela gera frustração, né? Então, a pessoa que pensa que ela é boa, muito boa, que ela sempre vai dar conta. E também entra uma outra coisa, um medo de talvez aquele colaborador, aquela pessoa que está ali, né, num nível hierárquico dentro da empresa abaixo, talvez crescer ou tomar o lugar dela. Existe muito esse medo também, né? Mas quando você trabalha a humanidade e quando você trabalha aquilo que você tem de melhor e aceita que o outro também pode te oferecer alguma coisa, você está desenvolvendo um corpo. É por isso que chama corporação, né? Então, todos trabalham juntos em prol de um objetivo, de algo que é importante para aquele corpo. E aí que tá. Essa conexão com os colaboradores, de eu sou vulnerável, muitas vezes a gente se perde no sentido de que a gente não sabe quais são os nossos objetivos. Qual que é o objetivo desse corpo? E líderes e grupos que não têm objetivo acabam mesmo, um passando por cima do outro, um querendo aproveitar do outro, mas quando é um corpo que tem um objetivo em comum, todo mundo caminha junto, em prol daquele objetivo. E como é bacana você trabalhar isso com quem tá perto de você, né? Esse fortalecimento, isso fortalece a organização. Com certeza. Doutora Laís, eu me perco nesses papos. É bom, né? Eu até esqueço, gente, que eu tô num podcast, tá? Por mim, eu ficava aqui há umas 3 horas. É bom demais. Por quê?
é um momento de muita aprendizagem. Sim. Aprendo eu, aprendem vocês que estão aí nos assistindo. E eu também. Todos nós, Todos né? nós. E vejam, líderes que me acompanharam até agora, ou você que não está em situação, né, em cargo de liderança, mas pensava aí, né, que seria fácil. Esses dias eu tive uma fala que na minha sala ali com a minha equipe, eu falei assim, fácil é o lugar aonde o outro tá. É sempre assim. Na nossa visão, né, limitada. Sim, com certeza. Se só é fácil porque eu não tô lá. Quando eu estiver lá, aí o de cá é onde se torna fácil, né? Sim. Então, cargos de liderança exigem muito mais do que se pensa, né? Sim, com certeza. E isso envolve, pra gente já caminhando aqui para um fechamento, isso envolve, inclusive, líderes, vocês como pessoas. Vocês como vocês são, como vocês foram criados, valores, né, crenças inclusive, né, inclusive as limitantes, vamos até colocar isso, né. Sim. Então o papel de liderança, ele traz hoje muito além do que um cargo, muito além do que uma promoção, uma remuneração melhor, porque quem não busca tanto conhecimento pode ainda enxergar que o cargo de liderança vem trazendo ali uma posição, um status, uma remuneração melhor, uma situação melhor, e esquecem que o maior desafio ainda está por vir, Sim. que é gerir pessoas. Quando eu falo desafio, não estou falando que é ruim, estou falando que é um caminho de aprendizagem. Sim. E neste caminho, muitas vezes, pode ser necessário, espero que por uma livre, espontânea vontade, não por uma necessidade, né, a ajuda de profissionais, como a doutora Laís, que está hoje atuando, ajudando líderes a se reencontrarem, a encontrarem caminhos, a se encontrarem nos seus próprios caminhos, né, doutora Laís? Para muito além da liderança, né? Vou colocar aqui, quando esse episódio for ao ar, tá bom? Em breve, vai estar aqui no final como você encontra a doutora Laís, aonde ela está, líder, calma, vai dar certo. Respira. Vai dar certo, não abandona ainda. E você que já está há um bom tempo em gestão, cresceu, mas que hoje sente o preço desse crescimento também, né, doutora Laís? Sim, com certeza. Lá você atende desde pessoas que estão no começo de liderança a pessoas que já estão há muito tempo, não é? Sim, eu atendo todo tipo de pessoa, na verdade. Pronto, gente. Ó, a clínica é aberta. tá fácil. É clínica online, inclusive. Mesmo? Olha, atendimento online todo o Brasil. vou falar uma coisa que eu vi no Instagram esses dias. Inclusive, já chora em casa. Não precisa não precisa nem sair, nem pegar trânsito. Aí vai Olha que pra beleza. rua chorando dentro do carro. Pra quê? Termina, desliga o celular, vira ali, ó, chora ali mesmo. Já faz aquele drama, né? Chorar em casa traz assim um peso de um drama teatral. Ah, com certeza, né? Tô brincando, gente. Essa brincadeira. Não, mas pode chorar, não tem problema. Pode chorar, né? A gente tá brincando, né? Mas saúde mental, gente, tá tudo certo, tá? É só brincadeirinha. Mas procurem sim, líderes. Ninguém tá falando que vocês têm que ser forte, inabaláveis o tempo todo, né? Então vou deixar aqui os contatos, tá lá no finalzinho, a gente tá acabando, espera, não desce o olho ainda não. Antes de ir, se você não curtiu no começo, curte agora, bom? Compartilha aí com seus colegas que são líderes. Para quem tá, como o exemplo que eu dei aqui de uma amiga minha, né? Não é empresa, mas se viu líder tá de repente, né? De repente, como eu falei para ela, é um negócio. Alimentos é um negócio que cresce a todo momento, né? De repente está numa indústria e se vê em um cenário para o qual ela nunca foi preparada, né? Sim. Então, procurem, tá bom? Procurem sim acompanhamento profissional, não por necessidade, mas por um autodesenvolvimento muito necessário na vida de quem é líder, tá bom? Doutora Laís, muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso. E aí eu vou te falar uma coisa que eu falo e que eu levo muito a sério.
Volte! Tá bom. Voltarei. Volte, traga novas informações. Obrigada. Para mim, para vocês que nos acompanham. Sim, É um assunto muito necessário. Falei agora há pouco. Esses temas de liderança, de autodesenvolvimento ou desenvolvimento de equipe, eles nunca se acabam. Sim. Principalmente porque nós estamos lidando não só com processo, mas com pessoas. E as pessoas se transformam, Sim. mudam. E o nosso objetivo como líderes é desenvolver mesmo as pessoas, né? Isso, e acompanhar essas pessoas. Exatamente. Então, quero deixar aberto o meu convite, tá bom? Obrigada, obrigada, papos, novas conversas. Tá bom. Nem vou falar que eu tô me aproveitando e pegando aqui algumas informações aqui. Vocês Pessoais. estão entendendo, né, gente? Ótimo, é isso mesmo. É pra isso que eu tô aqui. Tá tudo certo, Tudo né? certo. Bem, pessoal, muito obrigada. Obrigada por ter assistido até agora. Líderes, estamos juntos com vocês. Nós vamos levar vocês a um caminho melhor, pelo menos de orientação. Isso eu trago as informações para vocês, tá bom? Inclusive, coloca temas aqui embaixo. Escreve lá, líderes, que tema vocês gostariam que nós falássemos aqui. Vocês já perceberam que eu estou trazendo umas visitas de peso na área da psicologia, né? Então, coloca aqui que nós vamos abordar, vamos falar sobre esses assuntos. Ah, Gilene, mas são assuntos tão falados e vão ser sempre falados. Estão precisando ser cada vez mais falados. Assim, então, líder, já se acostuma. Tem assuntos que não morrem, então eles só se desenvolvem, tá? Espero vocês para um próximo episódio. Fiquem bem, que a família esteja bem. Até a próxima.